elogiaram a imagem que eu achei para essa liturgia de hoje, mas eu queria uma imagem bonita mesmo. E fui agraciada com essa imagem. Gostaria que vocês até se fixassem um pouco nela, porque é uma imagem que com ela nós vamos penetrar numa grande cena de Jesus com os seus, vamos assim chamar, os seus primeiros discípulos, porque é quando tudo está começando. E nós que já pegamos o caminho feito, resolvi com esse começo de tudo falar em renovação, porque mesmo aqueles que presenciaram essa experiência pela primeira vez foram renovados. E nós, com certeza, adentrando esse texto, ele nos desafia muito a esse processo de renovação. E renovar a nossa disposição para lançar as redes, mas não meramente lançar as redes pela palavra de Jesus. É o evangelho que nós temos lá no capítulo 5, registrado por Lucas. Lucas capítulo 5, versículos de 1 a 11. Eu vou ler e vocês me acompanham. Certo dia, Jesus estava na praia do lago da Galileia e a multidão se apertava em volta dele para ouvir a mensagem de Deus. Ele viu 2 barcos no lago perto da praia. Os pescadores tinham saído deles e estavam lavando as redes. Jesus entrou num dos barcos, o de Simão, e pediu que ele o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e começou a ensinar a multidão. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo, e então você e os seus companheiros joguem as redes para pescar. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. Mas, já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. Quando eles jogaram as redes na água, pescaram tanto peixe que as redes estavam se rebentando. Então fizeram um sinal para os companheiros que estavam no outro barco, a fim de que viessem ajudá-los. Eles foram e encheram os 2 barcos com tanto peixe que os barcos quase afundaram. Quando Simão Pedro viu o que havia acontecido, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: Senhor, afaste-se de mim, pois eu sou um pecador. Simão e os outros que estavam com ele ficaram admirados com a quantidade de peixes que haviam apanhado. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, também ficaram muito admirados. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você vai pescar gente. Eles arrastaram os barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. A igreja pode se sentar. E aí, queridos, conforme já vimos nos domingos anteriores e nos capítulos que antecedem este capítulo 5 do Evangelho de Lucas, Jesus inicia o seu ministério a partir da sua pregação na sinagoga de Nazaré, confirmando ali, numa pregação feita na sinagoga, as palavras do livro do profeta Isaías. O Senhor me deu o seu Espírito
Ele me escolheu para levar as boas notícias aos pobres e me enviou para anunciar a liberdade aos presos, dar vistas aos cegos, libertar os que estão sendo oprimidos e anunciar o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. E agora, o que temos é um Jesus que extrapola os limites da sinagoga para realizar a sua pregação. Extrapola os limites da sinagoga, onde para muitos era difícil chegar e até mesmo proibido. Para muitos era proibido entrar na sinagoga, como era o caso dos leprosos e dos considerados imundos. E agora, então, no espaço aberto, onde é dado condições para ouvi-lo, Jesus se pronuncia e faz a sua pregação chegar a todos. Todos. Ninguém é impedido de ouvi-lo. Jesus agora está num espaço aberto. As palavras de Jesus, com certeza, encontravam acolhida nos corações das pessoas. Suas palavras eram acolhidas como mensagem de Deus. Já estavam começando a perceber em Jesus um homem de Deus, que se pronunciava a partir das palavras e da mensagem que vinha de Deus. Suas palavras, então, eram acolhidas como mensagem de Deus, e era tanta a necessidade que o povo tinha de ouvir essas palavras, que ia aumentando o número de pessoas que vinham se aproximando de Jesus, dificultando até mesmo o acesso e a possibilidade de ouvi-lo. Jesus estava, então, à beira do lago da Galileia, pessoas e pessoas se aproximando dele, muitas com dificuldades de ouvi-lo. Diz o texto que a multidão se apertava em volta dele para ouvir a mensagem de Deus. É nesse momento que Jesus, então, transforma o barco de Pedro. Pedro, com seu barco ali, já parado à beira do lago, Jesus, então, sobe no barco de Pedro. Ou seja, Jesus faz do barco de Pedro agora o seu púlpito. Como eu estou aqui no lugar mais elevado, falando para que vocês tenham condições melhores de me ouvir, assim Jesus faz com o barco de Pedro. Não só entra no barco de Pedro, mas para facilitar a sua comunicação, ele pede a Pedro que vá com o barco um pouco adentro do lago. E aí Jesus, então, transforma o barco de Pedro em um púlpito, não sem antes pedir licença para assim fazer. Pedro, então, empresta seu barco a Jesus para que ele, Jesus, realizasse o seu ofício. Dentro do barco, Jesus pede a Pedro que leve o barco um pouco mais para dentro do lago para facilitar a comunicação. Que cena linda essa registrada. Tão linda quanto a figura que ali está. Só que essa cena já de Jesus dentro do barco de Pedro. Que cena linda! O barco, instrumento de trabalho do pescador Pedro, é agora emprestado para Jesus. Vê-se daí que já se havia constituído uma amizade entre Jesus e Pedro para que isso se desse. Pensem bem, queridos, quem de nós emprestaria seu principal instrumento de trabalho a uma pessoa desconhecida? Quem também teria liberdade de pedir emprestado uma coisa tão importante a uma pessoa se entre os envolvidos não houvesse uma relação de confiança
e de amizade. Se voltarmos um pouco à leitura do Evangelho, vemos que antes desta cena no Lago da Galileia, temos a cura da sogra do próprio Pedro. É o que está registrado lá no capítulo 4. Nós estamos aqui no capítulo 5. No capítulo 4 é registrado Jesus curando a sogra de Pedro. Portanto, já havia uma relação ali entre Jesus e Pedro. Pedro, assim, já havia presenciado um feito miraculoso de Jesus em outra ocasião e também agora havia escutado as palavras de Jesus ao povo. Pedro estava dentro do barco quando Jesus estava dialogando com o povo. Portanto, havia escutado as palavras de Jesus ao povo e logo a seguir vai presenciar a pesca maravilhosa. Mas é só depois de tudo isso que vai receber o chamado de Jesus para seguir. Ou seja, Jesus já conhecia Pedro, Pedro já conhecia Jesus, já havia uma relação entre eles, mas até então, nada de Jesus chamar Pedro para o ofício de ser seu seguidor. Fica claro que Jesus, ao fazer o chamado aos discípulos, vai como que progressivamente preparando-os de forma que a resposta positiva dada seja fruto de uma relação que também vai sendo construída e solidificada a cada encontro com Jesus. Ou seja, a nossa leitura do Evangelho precisa ir acompanhando todo o processo, entendendo todo o processo. Sempre falando, leitura bíblica não se faz lendo versículos isolados, não se faz lendo textos isolados. É importante irmos percebendo a forma como as coisas vão acontecendo. Portanto, essa relação vai sendo solidificada. E este encontro no Lago da Galileia foi decisivo para Pedro. Decisivo não apenas para ele, mas também seu irmão André, Tiago e João, filhos de Zebedeu, que estavam em outro barco próximo ao barco de Pedro. Ali foi vivida uma experiência marcada por vivências que sinalizavam a riqueza da caminhada proposta por Jesus, que transformaria a vida de todos eles e que poderia transformar a vida também de outras pessoas. É aí que Jesus, então, resume a sua proposta. Farei de vocês pescadores de gente. As experiências de alegria e transformação contidas na pregação de Jesus, em suas palavras de vida, agora testificadas na experiência do sucesso de uma pescaria inicialmente frustrada, que passa por uma tremenda reviravolta, após redes serem lançadas ao mar pela manhã, quando o natural é fazê-lo à noite. É de manhã, quando aqueles pescadores estão ali já arrumando e tratando, limpando as redes da noite passada, uma noite frustrada, de uma pescaria frustrada. É ali de manhã ainda que Jesus já pede que voltem para o lago, numa parte mais profunda, e lancem as redes. É nesse momento, quando ainda de manhã lançam as redes, o que seria natural fazer à noite, e eles voltam com as redes transbordantes de peixes, porque o lançamento dessas redes se deu em nome da credibilidade do dito por Jesus. Esse é o elemento-chave para que aqueles rudes pescadores vissem em Jesus aquele que efetivamente devolveria a eles o sentido da vida, a alegria de viver,
a razão de ser do seu ofício. Jesus, antes de chamar os pescadores para segui-lo, com sua bela pedagogia de sempre, faz questão de valorizar cada um e mostrar que a participação deles na sua missão seria importante e que eles precisariam estar juntos para realizar essa missão. E tudo isso, queridos, não foi dito, mas foi vivido por eles. E como que a gente vê isso tão claro na forma como a cena vai sendo constituída? Logo que voltam para a praia, com os barcos vazios, os pescadores ainda frustrados põem-se a lavar as redes e prepará-las para a tentativa da próxima noite. Provavelmente foi com o coração tomado pelo desânimo que essa ação foi realizada. Lavando as redes, tratando as redes de uma pescaria totalmente frustrada. Mas não poderia ser diferente. O sustento daqueles pescadores vinha dali. Redes não lavadas, com possibilidades de estarem com alguma avaria, não sendo reparadas, implicaria em falta de condições para pescar no próximo dia, ou melhor, na próxima noite. Sem redes, não haveria peixe. Sem peixe, não haveria sustento. Sem sustento, não haveria vida. Frustração total. Jesus, dando valor ao trabalho realizado por aqueles pescadores, o seu trabalho de cuidar da rede, preparar a rede, Jesus, dando valor a esse trabalho, solicita que essas redes, por eles, lavadas, consertadas, fossem então lançadas ao mar. É essas redes, por eles tratadas, fruto do trabalho deles, que Jesus solicita que seja lançada ao mar. Mas ali na praia havia 2 barcos parados à margem do lago. Naqueles barcos, pescadores cansados, pescadores frustrados, arrumam também as redes. De lá, do barco, provavelmente dá para ouvir as palavras de Jesus, palavras ditas àquele povo que estava também na margem da praia. Dava para ouvir essas palavras e com elas se encantar, a ponto de ceder o barco para que Jesus dele fizesse uso para melhorar o seu diálogo com aquele povo, adentrando as águas do lago. Palavras vão sendo ditas, corações vão sendo aquecidos por elas, até que vem o pedido de Jesus a Pedro: vá a um lugar onde o mar é bem fundo, vá com seus companheiros, vá com seus companheiros e joguem as redes para pescar. O convite é feito a Pedro dentro do seu barco, mas Jesus, percebendo outro barco, outros companheiros na mesma situação que a dele, reconhece que também aqueles companheiros podem ajudar na pesca. E aí então pede que aqueles companheiros também joguem as suas redes. É Jesus ensinando: contem uns com os outros. Na missão que eu estou lhe dando, Pedro, conte com outras pessoas. Seja você também companheiro de outras pessoas. Contem uns com os outros. Muita coisa já havia sido dita por Jesus e Pedro já se sentira impactado com as ações de Jesus, a ponto até de querer negar o pedido, mas ao mesmo tempo
Alguma coisa já balançava dentro de Pedro e ele já reconhecia ser Jesus uma pessoa diferente. E ali, nesse reconhecimento, ele agora se dirige a Jesus com a palavra mestre. Agora Pedro já começa a elaborar Jesus e a reconhecê-lo como mestre. Mestre, trabalhamos a noite toda, não pescamos nada, mas já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. Parece que aí Pedro começa a entender quem é Jesus. Afinal, a palavra de Jesus teve mais força que a frustrante experiência da noite de pescaria sem peixe nenhum. Esse entendimento de Pedro quanto à pessoa de Jesus se manifesta de maneira mais clara ainda após a experiência das redes voltarem cheias de peixe, a ponto de precisar da ajuda de seus companheiros do outro barco para recolherem os peixes. Senhor, afasta-se de mim, porque eu sou pecador. E o que Jesus, o Mestre, faz neste momento não é confirmar Pedro como pecador. A prioridade de Jesus não é nos confirmar como pecadores. Pelo contrário, Jesus o acalma com as palavras: não tenha medo, Pedro. De agora em diante, você vai pescar gente. Como que é dizer? Essa experiência de resgate da sua humanidade, da sua dignidade, reconhecida por você e seus companheiros, como dádiva do amor de Deus, como graça imerecida, proclamada em sua palavra, precisará ser comunicada também a outras pessoas. E eu conto com você, Pedro. Vamos juntos comunicar essas palavras de vida a outras pessoas. Agora sim, renovados na esperança pela palavra proclamada por Jesus e tomados pela experiência de poder, de coragem e de confiança, aqueles pescadores deixam tudo e seguem Jesus. É preciso compreender para fazer. É preciso um encontro com Jesus, efetivamente compreendendo a sua missão, para assim realizá-la. Possamos nós, irmãs e irmãos, navegando no mar da vida, ter sempre um espaço reservado para Jesus e sua palavra em nosso barco. Com ele navegando e por ele guiados, seremos presença humanizadora, capazes de pescar o que há de mais humano em cada pessoa que ao nosso lado navegar e tornar esse mar da vida mais calmo, justo, harmonioso, amoroso e fraterno, à semelhança do que fez Jesus. Deus nos abençoe em cada viagem que fizermos de pescar o humano que existe no fundo do mar de cada pessoa. Pois em cada pessoa existe uma humanidade, uma dignidade que precisa ser pescada, resgatada, e o Senhor Jesus conta conosco. Que possamos deixar Jesus entrar no barco
da nossa vida e com Ele navegar. Amém.